Amados, queridos irmãos, em Cristo Jesus, desejo compartilhar uma profecia descrita no Velho Testamento, no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Vamos ler alguns versículos. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e restaurar, para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 72 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempo angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerras. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança por muitos, por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Queridos, Daniel foi criado como membro da nobreza judaica, e para se cumprir uma profecia de Isaías, dito a um ancestral de Daniel, o rei Ezequias, naquele episódio em que o rei, muito empolgado, mostra toda a riqueza acumulada pelos reis de Israel aos emissários da Babilônia, de que além de todo o tesouro, também os filhos de reis seriam levados cativos para a Babilônia. O irmão poderá conferir o que eu estou dizendo em 2 Reis, capítulo 20, dos versos 14 ao 19. Daniel, quando foi capturado e deportado, era apenas um adolescente, possivelmente com 16 anos de idade, e quem governava a Babilônia era o maior rei da terra, Nabucodonosor. E Nabucodonosor era um homem eclético,
de muita sabedoria, ele queria em seu palácio jovens descendentes de reis de outras nações servindo em seu palácio. Assim, Daniel e 3 outros jovens judeus deportados foram obrigados a aprenderem a língua e a cultura da Babilônia e foi treinado para exercer funções no governo. E os mesmos eram tão inteligentes, com QI acima da média dos babilônicos, mas, sobretudo, porque possuíam Deus em suas vidas. Fato comprovado é que eles nunca se apostataram da fé, mesmo vivendo em cativeiro e sendo obrigados a conviverem com aquela cultura pagã. Tiveram até mesmo seus nomes judaicos trocados por nome caldeus e, pior, nome de deuses do paganismo babilônico. O próprio Nabucodonosor falou isso. Observe aqui a leitura de Daniel 4, do 7 ao 9. Então entraram os magos, astrólogos e os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhes contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Mas Daniel, queridos, não se esqueceu do seu Deus, e por sua fidelidade, tanto ele como seus 3 amigos foram grandemente abençoados e honrados neste império, fazendo de Daniel um profeta extraordinário. O homem possuía muita intimidade com Deus, queridos. Seus sonhos e visões proféticos, aquilo que Deus lhe mostrou, iria acontecer no futuro, tais como o surgimento de novos impérios. Esses reinos iriam afetar diretamente Israel. Também a vinda de Jesus, o seu estabelecimento de um reino eterno e o fim do mundo. E também ele profetizou sobre a ressurreição e o julgamento de todos os povos. É incrível que ele pôde ver tudo isso. Desejo neste dia falar sobre as 70 semanas profetizadas por Daniel, descritas no capítulo 9 do livro que eu li alguma parte. Algumas profecias de Daniel, queridos, se cumpriram antes do nascimento de Jesus, como as profecias sobre o rei da Grécia. Lê, por exemplo, aqui Daniel capítulo 8, 21 ao 23. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar deles, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Então, essa profecia trata-se de Alexandre o Grande e os seus sucessores. Outras profecias foram cumpridas em Jesus e ainda
outras irão acontecer no futuro. A região onde é o Iraque palco de guerra anglo-americana foi a Mesopotâmia, chamada pelos gregos Entre Rios, pois os rios Tigre e Eufrates ficam no coração do Oriente Médio. Nesse local deu início ao nascimento da civilização. Eles eram os sumérios e a sua terra suméria. O Jardim do Éden ficava no Iraque ou no Irã. Está já comprovado, queridos, que a Suméria, em 6.500 a.C., desenvolveu a irrigação em grande escala, desviando a água de 2 rios, principalmente o Eufrates. Também é atribuído a eles a escrita e a roda utilizada especialmente para a confecção de cerâmica. A terra de Abraão ficava na Mesopotâmia, hoje Iraque, bem como a famosa Babilônia de Nabucodonosor, palco também de uma profecia das mais complexas e difícil de explicação, as 70 semanas de Daniel. Hoje é ponto pacífico que Daniel foi o autor do livro que leva o seu nome. Ele sempre usa o verbo na primeira pessoa do singular e sempre declara que as revelações que constam no livro foram dirigidas a ele mesmo quando estava no cativeiro babilônico. Daniel foi levado com o primeiro grupo de cativos na primeira tentativa de Nabucodonosor de tomar a cidade em 597 a.C. Sendo hebreu, jamais Daniel poderia ter sido aceito no sacerdócio babilônico, como alguns acreditam. Ele era essencialmente político e ele só aparecia no palácio quando era solicitado. Também só intervia em assuntos religiosos quando era solicitado. Vamos ler Daniel 2, 48 ao 49. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Agora vamos ler Daniel 5, 29. Então mandou Beltesazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Parece absurdo dizer isso, mas a verdade é que Daniel era mais empregado do governo estrangeiro do que mesmo profeta. No palácio, não foi escolhido para ser profeta. Daniel 1 a 4 e o versículo 17 diz o seguinte: E no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus
e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruída em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Observaram, queridos, que tinham que ser jovens da linhagem real, de boa aparência, inteligentes. E o rei queria que eles aprendessem a cultura e a língua dos caldeus. No sentido técnico, Daniel não foi profeta, não foi chamado para este ofício. Eventualmente recebeu grandes revelações divinas, mas sempre dentro do seu serviço de funcionário público. Mateus 24:15 revela que, não obstante a sua função como estadista, era profeta. Vamos ler. Quando, pois, virde que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. São palavras de Jesus Cristo. Os capítulos 1-6 de Daniel constituem o que se poderia chamar a parte literária, e os capítulos 7-12 representam a parte profética. Assim, Daniel 9 é uma profecia. Ao lermos o capítulo 9, de 1-21, observa-se que a oração na vida de Daniel, queridos, era um costume regular, mesmo desterrado de sua pátria junto com o seu povo, pelo menos 3 vezes ao dia, diz a Bíblia que ele orava a Deus, e nisso estava a sua força e vitória. Era humilde, sempre fazia confissão de pecados, inclusive ele confessava os seus pecados e até o pecado de seu povo. Orar sem confessar os pecados, queridos, é hipocrisia. Vale a pena lermos Daniel 9, dos versos 3-9. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejuns e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confissão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os teriam lançado por causa
de suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis e aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Agora, querido, essa parte aqui é muito maravilhoso, o versículo 19, porque ele usa 3 verbos que merecem a nossa atenção. Ele diz assim: Senhor, ouve, Senhor, atende, Senhor, age e faze tudo isto depressa, não te retardes. Daniel orou e Deus deu a resposta. Os 70 anos de exílio estavam no fim, e no dia em que Daniel teve a visão, já a primeira leva de judeus estaria em Jerusalém para a reconstrução do templo e para tomarem tantas outras medidas, como vemos nos livros de Esdras e Neemias. O que revela as 70 semanas, queridos? Primeiro, é necessário ressaltar que há algumas coincidências com o número 70 na Bíblia, ao ponto de alguns teólogos acreditarem que 70 é número frequente associado com a administração de Deus sobre o mundo. Depois do dilúvio, o mundo foi repopulado por meio de 70 descendentes de Noé, conforme Gênesis 10. 70 pessoas desceram ao Egito com Jacó, Gênesis 46, 27. 70 anciãos foram nomeados para ajudarem Moisés a administrar Israel no deserto, Números 11, 16, o povo de Judá passou 70 anos exilado na Babilônia. Jeremias 25, 11, 29, 10, 70 semanas, 7 foram decretados por Deus como período em que a redenção messiânica havia de ser realizado. Daniel 9, 24. Jesus enviou também 70 discípulos para prepararem o seu caminho. Lucas 10, 1. Ele exigiu que os crentes perdoassem os seus irmãos, quantas vezes? 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Uma das maiores autoridades no meio batista nacional, pastor Enéas Tonini, que já está com o nosso Salvador desde 2015, em seu livro O Plano de Deus e o Arrebatamento, ele acredita que as 70 semanas começou com o documento que Neemias levou das mãos de Artaxerxes II para reconstruir Jerusalém no ano 445 a.C., Neemias 2, 1, 8, e também pensa assim os pastores Russo, Shedd, Antônio Mesquita, ambos também teólogos conhecidos que já estão com o Salvador. Em Daniel 9, 25 está claro, as 70 semanas são de dias de anos, ou seja, 400 anos, pois cada semana representa um período de 7 anos e termina com o até quando será cortado, ungido, Daniel 9, 26. Vamos ler estes textos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos,
e depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Devemos notar que houve um erro em nosso calendário com atraso de 3 anos. Sendo assim, Jesus não morreu no ano 33, mas no ano 29 ou 30, depois de Cristo, evidentemente. Até aqui temos as 69 semanas. A profecia de Lucas 22, 41 a 44, com seu paralelo em Mateus 23, 21, cumpriu-se cabalmente ao pé da letra no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito destruiu Jerusalém. Vamos ler os versos. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Daniel 9, 26 fala-nos do príncipe que há de vir. Este príncipe é a besta retratada em Apocalipse 13, de 1 a 10, do 17 e 8 também, com atuação na grande tribulação. E o tempo da graça começou entre o término das 69 semanas de Daniel 9, exatamente se cumpriu João 1, 14, e todo o grandioso ministério de Jesus, a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. João 1, 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Finalmente, queridos, a semana de número 70 deve terminar com o estabelecimento do reino milenar de Cristo, conforme Daniel 9, 24. Alguns dispensacionalistas dizem que a 70 semanas é um período de 7 anos que precederá imediatamente o segundo advento de Cristo, durante o qual tempo o anticristo se levantará para dominar o mundo e perseguir aos santos. Amém? Espero que o irmão tenha entendido esta profecia descrita em Daniel capítulo 9. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, a tua palavra é viva e eficaz. Ela é verdadeira, ela é imutável. Já se cumpriu muitas profecias descritas na mesma e outras se cumprirão. Obrigado pela veracidade desses fatos. Obrigado pela vinda do Senhor Jesus Cristo à terra para buscar os santos, porque não iremos ficar para a grande tribulação, Senhor. Que o Senhor sustenta, fortaleça a fé dos meus irmãos. Em Cristo Jesus. Amém.
Deus abençoe o seu lar, querido, e até o próximo encontro com a bendita graça de Deus.